Você orou tanto, você orou de joelhos, orou chorando, orou em jejum, orou nas madrugadas. Você orou pedindo, suplicando e implorando. Você orou por aquele emprego que parecia perfeito para você, por aquele casamento com aquela pessoa específica, por aquela mudança de cidade, por aquela porta que você sentia que era para ser sua, por aquela cura específica, por aquela reconciliação, por aquele filho para trazê-lo de volta, por aquele dinheiro para resolver tudo. Mas Deus disse não. Não veio. A porta fechou, as pessoas foram embora, a oportunidade passou, o dinheiro não chegou, a cura não veio, a reconciliação não aconteceu. E você ficou magoado, confuso, talvez até com raiva, uma raiva que você não tem coragem de admitir, mas está lá dentro. E você pensou, Senhor, era só isso que eu queria, por que tua mão não me deu? Por que outras pessoas recebem coisas piores e tu dás? Pedem coisas piores e recebem e tu dás. E eu pedindo coisas boas, mas tu não me ouves. E eu vou te dizer hoje uma palavra que vai mudar completamente a sua relação com as orações não respondidas pelo resto da sua vida. Então preste bem atenção. Deus não respondeu aquela oração porque a resposta, exatamente do jeito que você pediu, no tempo que você queria, destruiria a sua vida. E hoje vou te abrir 5 tipos de nãos que Deus te dá. Vistos com o tempo, foram a maior misericórdia que você já recebeu. Você não foi rejeitado, você foi protegido. Você acha que José, preso no Egito, não orava todos os dias para sair? Que Davi, sendo perseguido mais de 15 anos, não pedia livramento? Você acha que eles não oravam dia e noite? Esse vídeo é para você que está magoado com Deus por uma oração não respondida. Para você que não consegue entender por quê aquele não ainda aconteceu. Para você que precisa fazer as pazes com o que não veio antes de seguir em frente. Para você que ainda carrega um ressentimento silencioso porque sentiu que Deus te ignorou. 5 nãos misericordiosos de Deus e 2 sinais que mostram que você está pronto para ver o não como bênção. O 5º é o que mais reorganiza o seu coração e a sua mente em Cristo. Então vá até o fim. Você pediu uma pessoa, mas essa pessoa te levaria ao poço. Primeiro tipo de não. Você pediu uma pessoa, mas essa pessoa te levaria à ruína. Aquela pessoa específica que você queria casar, namorar, ter como sócio, ter como amigo próximo. Aquela pessoa parecia ser perfeita aos teus olhos. E você pedia, você idealizava, você se imaginava com essa pessoa. Mas Deus disse não. Talvez ela escolheu outra pessoa. Talvez ela mudou de cidade, talvez ela morreu, talvez simplesmente as coisas não se encaixaram. E você sofreu, achou que era injustiça, que era falta de Deus, que era o fim do mundo às vezes. Mas muitos anos depois, você descobriu o que aquela pessoa virou. Talvez se afundou em vícios, talvez magoou seriamente a pessoa que casou com ela, talvez tenha tido escândalos públicos, talvez tenha desencadeado uma série de problemas que teriam arrastado você junto. Deus não te negou o amor, Ele te poupou da ruína. 1 Coríntios 10, versículo 13, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima do que podeis suportar. Antes que a tentação dará também o escape para que possais suportar. Pega a visão, pega o peso. Deus dá a saída na tentação. Às vezes a saída é Ele te impedir de entrar onde você queria entrar.
A pessoa que você queria muito não veio, porque Deus te livrou de uma armadilha que você nem viu. A oração desse cenário é maravilhosa. Vamos lá. Senhor, eu te agradeço hoje pelas pessoas que tu não me deixaste ter. Eu confio que cada porta fechada de relacionamento foi proteção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora o segundo cenário. Você pediu um trabalho, mas ele te teria tirado do teu chamado. Esse segundo não, onde você pede um trabalho, mas ele te teria tirado do chamado real que o Senhor tem para você. Sabe aquele cargo que você queria? Aquele dinheiro maior, aquele salário melhor, aquela promoção, aquela empresa. Mas você não passou em todas as fases. Estava certo. Na última, alguma coisa mudou. E não foi você. E você ficou frustrado, achou que tinha sido roubado, que merecia, que era injusto. Mas Deus disse não. Porque, embora fosse bom, aquele caminho te afastaria do que ele realmente decretou para você. Em Provérbios 19, 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o conselho do Senhor. Olha que verdade dura e maravilhosa. Você pedia coisas boas, Deus tinha coisas ainda melhores. E o pior é que muitos cristãos, quando perdem o bom, ficam tão focados na perda que não conseguem nem enxergar que existe o melhor de Deus. E quando esse melhor aparece, eles passam a vida lamentando o emprego que não veio, sem perceber que Deus já abriu 3 portas muito melhores enquanto eles olhavam para trás. Sabe, aquele cargo grande poderia ter enchido você de orgulho, aquele dinheiro grande poderia ter te afastado da sua família, aquela mudança de cidade poderia ter te tirado do círculo onde Deus estava te formando. Aquela empresa poderia ter te exposto a culturas tóxicas que iam te destruir internamente. Deus estava te protegendo, fechando essas portas. E a oração desse cenário é: ore comigo. Senhor, eu agradeço pelas portas profissionais que tu fechaste, que eu reconheço o melhor que tu colocaste no meu caminho do bom que eu pedia. Em nome de Jesus, o teu caminho é melhor e é perfeito. Obrigado, Senhor. Agora vamos para o cenário 3. Você pedia saúde física, mas a fraqueza era a sua escola. Terceiro tipo de não. Você pedia tanto a saúde física, mas aquela fraqueza específica era a escola que Deus tinha para você. Paulo, em 2 Coríntios 12, conta uma das histórias mais difíceis de aceitar do Novo Testamento. Ele tinha um espinho na carne. Sim, um sofrimento físico, um mal, e ele pediu 3, 4 vezes para Deus tirar. 3 vezes ele pediu, 3 vezes ele intercedeu, 3 vezes ele esperou. E a resposta de Deus no versículo 9 foi esta: a minha graça te basta. Então, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim, na sua fraqueza é que Deus se mostra forte, poderoso. Pega o peso da visão. Deus disse não para Paulo. Não tirou o espinho dele. E Paulo era um apóstolo. Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Paulo curou outros, levantou paralíticos, ressuscitou mortos, mas o próprio espinho dele, Deus deixou. E sabe por quê? Porque aquela fraqueza específica tinha uma missão. Sem ela, Paulo se encheria de orgulho. Sem ela, ele atribuiria os milagres ao próprio mérito. Sem ela, ele perderia a dependência diária do Senhor. E a sua fraqueza, a sua doença, aquela limitação que você pede para ir embora, pode estar ali mesmo, pelo motivo certo.
Eu não estou te dizendo que toda doença é a vontade de Deus, não. Mas algumas, sim, são instrumentos de formação. E quando você pede para ela ir embora antes da hora, você está pedindo para cancelar a matéria antes da prova final. E a oração desse cenário, essa é difícil de fazer, mas vamos lá. Senhor, se essa minha fraqueza tem uma missão específica em mim, me dá graça para suportar. Se ela é a tua escola, que eu aprenda com ela. Se for a hora de ir embora, eu confio. Em nome de Jesus. Amém e amém. E olha, antes de eu seguir para o quarto cenário, eu preciso parar um minutinho e falar de uma coisa muito importante. Se essas palavras que você está ouvindo agora estão tocando de alguma coisa dentro de você, é porque tem áreas na sua vida onde você está magoado com os nãos de Deus, enquanto essas áreas não forem tratadas, essas áreas continuam puxando todas as outras áreas da sua vida para trás. A área emocional, a área da fé, a área da oração, a área da identidade. E a maioria dos cristãos tentam resolver uma coisa de cada vez. Perdoar Deus pelo não do casamento hoje, processa o não do trabalho amanhã, cuida do não da saúde depois, e nunca destrava nada, porque as coisas estão conectadas entre si. Eu escrevi esse PDF de alinhamento bíblico das 12 áreas da sua vida. Sim, as 12 áreas. Enquanto você não estiver posicionado corretamente, alinhado corretamente em Deus em todas as áreas, você vai ficar caindo e levantando, caindo e levantando. Então, você alinhando a palavra de Deus, a sua escola da vida passa mais rápido. E são 12 áreas aplicadas por uma, palavra por palavra. Inclui palavras de fé, a área emocional, a área da sua identidade, exatamente as áreas que mais sofrem quando a gente não processa um não de Deus. Então, eu estou fazendo 50% de desconto esta semana. Depois volta ao preço normal. Então, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que está na foto do meu perfil, e fala alinhamento bíblico para você resolver tudo de uma vez e Deus não te mandar de novo, reprovando novamente nas mesmas coisas sempre de novo. O não de Deus é porque você não está 100% alinhado. O cenário número 4 é você pediu restauração, mas a rejeição te tirou do perigo. Sim, muitas vezes você pede uma reconciliação com um sócio, com um irmão, com alguém que você precisava ter negócios. Esse não, você pedia a reconciliação com alguém, mas você foi rejeitado, porque Deus estava te tirando de um perigo que você não enxergava naquele momento, e Deus precisava tratar a outra pessoa. Aquela amizade que terminou, aquele familiar que se afastou, aquele círculo de pessoas que quebrou, aquele convite que você queria voltar a receber. Você pediu tanto a restauração, pediu que Deus fizesse aquela ponte voltar a existir, pediu que aquele relacionamento se curasse. Deus deixou rasgado. E você sofreu por meses, por anos. Mas anos depois, você começou a ouvir histórias sobre aquela amizade, sobre aquele familiar, sobre aquele círculo. Histórias de drama, de traição, de gente que entrou em armadilhas por causa daquela amizade, daquela conexão. E você, sem saber, foi tirado de cena antes desses dramas estourarem. O Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pega o peso desse versículo. Deus considera você bem-aventurado, quem está distante dos conselhos errados, não quem ora para entrar de volta, não quem fica
de fora olhando para voltar. Toda vez que você pedia reconciliação com aquelas pessoas erradas, Deus deixava tudo rasgado. E Ele estava cumprindo o Salmo 1 na sua vida, sem você perceber, te esperando para que você seja bem-aventurado. A distância de quem te puxaria para baixo é cuidado, não é punição. Recebe essa separação como um dom de Deus. E a oração para esse quarto cenário é: Senhor Deus, eu te agradeço pelas pessoas que se afastaram da minha vida. E eu reconheço que algumas dessas separações foram o teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos para o cenário número 5. Você pedia respostas rápidas, mas a demora era o amadurecimento. E este é o quem mais organiza. Esse quinto sinal eu avisei no início que ele seria mais forte. E aqui é onde tudo se ilumina. A maior parte das orações a Deus na sua vida não tem não. Tem um ainda não. Exatamente. Pega o peso disso muito devagar. Pense bem. Não era tempo ainda. Você pediu para agora, mas Deus disse que é para depois. Você pedia aos 25, mas Deus disse que vai ser aos 32. Você pedia naquele momento de aperto, mas Deus dizia depois que for outra pessoa, que você se tornar em outra pessoa, depois que você se alinhar mais com o Senhor, depois que você estiver mais dentro do propósito de Deus para a sua vida. E é aqui que entra a chave. A versão de você naquela época não tinha estrutura emocional para receber o que você estava pedindo. E se Deus tivesse te dado o casamento aos 22 com a pessoa certa, você teria perdido aquela pessoa em 3 anos, por sua imaturidade. Se ele tivesse te dado o cargo alto que você pediu aos 28, você teria sido demitido em 6 meses por não saber lidar com grandes pressões. E se ele tivesse te dado aquela grande quantia naquele momento de aperto, você teria perdido tudo em 1 ano por má administração. Sim, se ele tivesse te dado o filho naquele momento que você implorou tanto, você não teria estrutura emocional para criá-lo. E a demora não foi a negação de Deus, foi a construção de Deus em você. E ele estava trabalhando em você enquanto você pedia. E você achava que ele estava em silêncio. Você achava que ele tinha esquecido de você. Você achava que ele não te ouvia mais. Mas ele estava trabalhando, ele estava na obra, dentro de você, te alinhando, te ponhando no propósito, te formando, te preparando, te calibrando para receber na hora certa, para depois não perder. E quando você finalmente chegar aonde ele já decidiu que vai te levar, aonde ele tinha decretado, mesmo desde o início, você vai olhar para trás e vai dizer: ainda bem que tu não me deste antes. Eu não estava pronto. E eu teria perdido tudo, teria estragado, teria sido a desgraça maior da minha vida, em vez de bênção. A maturidade adulta da fé é exatamente essa. Agradecer por esses atrasos, porque não houve alinhamento. Olhar para o tempo perdido em espera e enxergar que não foi tempo perdido, foi investimento. Cada ano de espera era um ano de formação. Você não estava em atraso, você teve uma preparação proporcional ao que iria receber no final. Quem recebe muito, espera mais. Não para Deus te punir, para Deus te formar, para não te perder o que vai ganhar. Você precisa estar preparado. E a oração desse último cenário, faça com muita humildade. Senhor, eu paro de pedir agilidade. Eu paro de exigir prazos. Eu confio no seu tempo. Cada dia de espera seja uma construção em mim,
Em nome de Jesus. Amém. Agora, os sinais de que você já está pronto. Vamos para os 2 sinais. Número 1, você consegue olhar para trás e agradecer por todos os nãos antigos. Esse é um teste de maturidade de fé. Quando você consegue agradecer pelos nãos do passado, sem ressentimento, sem ironizar, mas com gratidão verdadeira, porque é Deus quem te amadurece. Pessoas espiritualmente imaturas só veem os sims de Deus e elas só agradecem o que recebem. Pessoas espiritualmente maduras agradecem também os nãos, porque elas conseguem enxergar com o tempo que cada não foi proteção, foi formação, foi direcionamento, redirecionamento. Então faz um exercício essa semana. Lista 3 coisas que você pediu a Deus lá atrás, no passado, e Ele disse não. Você vai se surpreender. A gratidão começa quando você nomeia o que foi protegido. E o segundo sinal é você para de pedir detalhes e começa a pedir propósitos. Esse sinal é para você que tem fé. Antes você orava. Senhor, dá-me X, especificamente X, naquele formato X, naquele tempo, daquele jeito. E agora você ora, Senhor, faz a tua vontade do jeito que tu quiseres, no tempo que tu marcares, da forma que tu souberes que é melhor. Essa segunda oração sempre é respondida, porque ela coincide perfeitamente com a vontade de Deus. E quando você consegue orar essa segunda oração, sem segundas intenções, sem maquiagens sem as maquiagens da primeira oração, com palavras mais espirituais, então você está maduro. Você passou da fase de pedir detalhes para a fase de querer o propósito. E aqui é onde muda tudo, porque pessoas que pedem propósito sempre recebem, porque o propósito está garantido para quem está alinhado com o Senhor. E esses detalhes podem mudar, mas propósito não pode mudar. E vamos fazer uma oração para terminar toda essa mensagem. Eu vou orar com você. Junte as mãos, feche os olhos, se possível. Senhor, eu te agradeço pelos nãos que tu disseste na minha vida e eu confio que cada um foi a sua misericórdia de alguma maneira disfarçada. Eu paro de cobrar respostas específicas e começo a buscar os teus propósitos para a minha vida. Eu paro de me magoar com o que não veio e começo a celebrar o que tu protegeste. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, agora eu peço que você olhe para a tela e comece a agradecer. Escreva eu agradeço nos comentários. Eu oro por cada pessoa que comenta nos meus vídeos. Eu coloco no meu caderno de oração. Na madrugada, nas horas que eu oro sozinho. Eu vou ler cada comentário e eu vou orar por cada nome que comentar. A confissão de onde você tem errado faz parte do processo de cura. Salva esse vídeo e toda vez que você vier a uma oração não respondida, que te magoa, abre esse vídeo de novo. Lembra dos 5 tipos de nãos. Lembra que pode ser proteção para você. Compartilhe esse vídeo com quem está passando por situações parecidas. Em 2026, tem mais casos assim do que você imagina. Compartilha como se fosse uma mensagem pastoral, como se fosse um abraço. E lembra, Deus te ama demais para te dar tudo o que você pede. Ele é Pai. E Pai entende. E Pai sabe quando dar, quando esperar, quando dizer não. E quando você entender isso, sua vida espiritual entra em outro nível. Então, obrigado por todos os nãos de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.